Acho que não foi no Instagram. É. Olá, este é o Armadilha do Conforto, um podcast sobre decisões que mudam trajetórias profissionais e sobre escolhas que parecem seguras, mas podem nos manter presos. Aqui não romantizamos rupturas, mas também não demonizamos estabilidade. A gente analisa decisões e as consequências que elas criam. Porque no fim, conforto não é o problema, a inconsciência é. Olá, eu sou a Camila, brasileira, morando atualmente em Miami, mentora, estrategista global, autora de Long Live CX, ou Vida Longa ao CX, na versão em português. E estou aqui hoje para falar sobre estabilidade, sobre promoção. E comigo, Elana. Olá, bom dia. Eu sou Elana Souza. Eu sou mentora de lideranças femininas e fundadora da Equité. Depois de mais de 17 anos trabalhando no mercado corporativo, grande parte deles em posições de liderança, eu entendi na prática que muitas de nós mulheres não precisamos de mais competências externas para crescer. A gente precisa sim de se reconectar com o nosso próprio valor. E é exatamente nisso que eu trabalho hoje. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre promoção, crescimento ou validação. E sintam-se muito à vontade para interagir com nós duas, enviar suas perguntas. Vai ser um grande prazer conversar com vocês. E para começar, Camila, te faço uma pergunta. Quando que uma promoção deixa de ser crescimento e passa a ser validação? Excelente maneira para a gente começar aqui essa conversa desafiando conceitos que, né, algumas vezes a gente toma como certos. Então, quando a gente pensa numa promoção, quando a gente olha para a nossa carreira, a sociedade fala para a gente que a gente tem que estar sempre avançando, sempre galgando mais passos. E esse é o primeiro conceito que eu gostaria de desafiar, porque cada um de nós somos únicos. Precisamos estar constantemente atrás de promoção? Isso é efetivamente algo que se alinha com o nosso ser e com o legado que nós queremos deixar? É a primeira coisa. Porque às vezes a gente vai muito na onda, né? Ah, tem que ser assim, ou é o que esperam de mim. E aí é quando eu começo a responder essa pergunta. Você está fazendo isso efetivamente porque está alinhado com a sua trajetória, está alinhado com os seus objetivos profissionais, está alinhado com o legado que você quer deixar? Qual é o propósito que tem por trás disso? Ou você está simplesmente reagindo a uma demanda que colocaram em você? Seja dos seus pais, seja do seu parceiro, seja dos seus amigos, ou mesmo da sociedade. Sim. Né? Então, ao longo da minha vida, me lembro, muito pequena, a minha mãe já falava, e ela me trouxe essas memórias depois na fase adulta, que eu queria liderar uma empresa. Olha. E eu mesma não tinha essas memórias, mas ela trouxe isso para mim, que eu queria liderar uma empresa. E depois, obviamente, na fase adulta, você vai se entendendo, você vai se conhecendo, da onde que veio isso? Mas é dessa vontade, uma das minhas fortalezas é o maximizer. Eu vejo talentos aonde as outras pessoas não veem. Olha só. Então, era muito intrínseco meu de estar numa posição de liderança e poder plantar essa semente no outro do desenvolvimento, do crescimento, do ir além, do ir atrás dos seus sonhos. Então, a promoção, para mim, ela era menos sobre o título e mais sobre chegar nesse lugar aonde eu poderia ajudar, aonde eu poderia servir. Mas eu sei, ao longo de 25 anos no corporativo, que nem todas as pessoas estavam motivadas pelas mesmas coisas. E sim, cria-se uma pressão de que a gente tem que estar constantemente crescendo, de que a gente tem que estar constantemente evoluindo,
como se a promoção fosse um significado de evolução. E não Exato, necessariamente. exato, exato. E aí tem um fator também que é essa urgência, né? É, Cada um tem seu tempo. E se a gente cai nessa armadilha de comparar o nosso tempo com o tempo dos outros, muitas vezes a gente dá um passo que a gente ainda não está preparado para dar. E quando a gente fala exatamente. em promoção, em crescimento, tem vários fatores, né? Eu vi isso muito ao longo da minha carreira. Às vezes tem uma pessoa que ela é muito boa tecnicamente num aspecto, mas ela ainda não desenvolveu todas as competências emocionais que ela precisa para um cargo de liderança. Ela não desenvolveu competências, às vezes, de relacionamento que ela precisa. E aí ela vai, assume um cargo, né, numa outra posição, que você entende que não, eu vou agora, preciso ser um líder para eu estar crescendo. E ela sai de uma cadeira técnica, assume uma posição de liderança, sem estar preparada, né, emocionalmente, ou sem estar mesmo, tem aquele desequilíbrio, aquele desalinhamento, né, entre o técnico, o emocional e as outras competências. Porque às vezes a pessoa ela até tem a competência, mas ela ainda não conseguiu se fortalecer daquilo ali, né, se integrar daquelas novas competências. E ela acaba desempenhando uma função aquém, e aí isso daí vai acabando minando a autoestima da pessoa, né? Então é Com muito certeza. importante isso, entender qual que é o meu momento e o que que eu quero, né? O que que tem a ver com o meu perfil. Porque a gente tem muito isso de para você ser promovido e crescer, você tem que chegar no momento que você vai passar a liderar times. Não são todas as pessoas que têm um perfil de liderança. E que querem, Helena, mais do E que que querem. ter o perfil, eu quero liderar pessoas, assim, é algo, a liderança de pessoas, ela é extremamente desafiadora, aonde você tem que se reinventar todos os dias, porque nós somos únicos. E a maneira em que eu vou influenciar a pessoa A é diferente de como eu vou influenciar a pessoa B. E eu sempre falo isso nas conversas sobre liderança, que para mim um grande erro é você tratar os diferentes de maneira igual. Sim, Né? A sim. gente fala muito, ai, não, tem que tratar todo mundo igual. Não, mas espera aí, eu não sou igual ao amiguinho. E você não É. vai conseguir me influenciar se você me tratar da mesma maneira. Pior, você pode me perder. Claro, e a gente vê, né, o que que é o maior ativo de um líder, de um bom líder? É ele ter essa capacidade de identificar o talento em cada um do seu time, colocar no lugar correto e desenvolver aquilo ali, né? Deixar florescer aquilo ali. E aí esse Isso. olhar único que você trouxe, ele é fundamental. Você tem que estar presente, e para você estar presente na liderança, conhecendo o seu time, você necessariamente precisa soltar um pouco aquelas atividades operacionais que você já fazia antes, que muitas vezes é de uma cadeira técnica, né? Então é por isso que é tão importante essa questão da promoção, porque você tem que estar consciente de que você vai ter que desempenhar de um outro lugar, que não aquele que você desempenhava lá atrás, né? Exato. E você sair dessa posição em que você sabe fazer, muitas vezes, acho que as primeiras promoções, pelo que eu observei na minha carreira, a primeira liderança, ela vem muito de uma contribuição individual muito forte. Né? Então, você Hum, estava numa cadeira individual, você desempenha muito bem, e aí você é considerado para uma posição de liderança. Ou seja, o que te leva a uma posição de liderança não é o que a posição de liderança requer. sim. E isso é uma das transições, na minha opinião, acho que tem duas, né? Duas transições muito importantes na vida profissional. A primeira delas é a primeira gestão, a primeira posição de liderança. E Sim. eu acho que nós, como corporativo, a gente não faz um bom trabalho nessa transição. Eu não encontrei ainda uma empresa que faça essa transição de maneira estruturada, aonde você efetivamente apoia a pessoa a sair de ser fazer uma contribuição individual, do individual para o coletivo. Ainda não vi. Tá? Sim. É muito nessa questão da promoção, e essa pessoa é boa e ela vai dar conta, e não necessariamente é o caso. A segunda transição é quando você sai de uma gerência média e você vai para uma diretoria. Por quê? Porque Sim. você está muito na gerência média, ainda envolvido nessa operação, em liderar pessoas e tal, mas a diretoria, ela te exige um pensamento estratégico e um pensamento de longo prazo. Então, a gestão média, você trabalha ainda no curto prazo.
né, nessa execução, no liderar as pessoas para entregar do hoje. E a diretoria, ela exige de você pensar no longo prazo e tomar decisões hoje que vão ter impacto lá na frente. Então, essa para mim são as duas decisões, são as duas transições mais importantes da carreira corporativa. E quando eu penso, né, no episódio de hoje, que é a questão da promoção, então, assim, você quer uma diretoria para uma validação, ou efetivamente porque você tem esse objetivo de influenciar a estratégia, você tem esse pensamento estratégico, isso faz parte do teu destino, ou não? Porque senão fica muito pesado e as expectativas que vão ser colocadas em cima de você, a partir do momento que não estão alinhadas com o seu propósito, elas ficam pesadas. E sabe o que eu vejo, Cami? Muitas vezes você está tão no piloto automático que você não para fazer essa reflexão nesse momento. E é aí que eu vejo a maior armadilha. Porque a gente tem que parar e entender as mudanças que estão acontecendo. Porque muitas vezes a gente vai indo, vai subindo na nossa carreira, e isso daí é muito natural. Então, vem uma promoção, por quê? Porque é o plano de carreira, porque está no momento da avaliação, e eu vou ser promovida, e eu já alcancei aquelas competências, eu sou boa. Só que cada cargo que a gente vai, a gente tem que parar, refletir, olhar para a gente e falar, tá bom, quais são as minhas fortalezas e o que eu preciso desenvolver e o que esse cargo requer de mim nesse momento. Então, você trouxe 2 pontos que eu acho fundamental e eu queria só complementar, né? Essa questão da liderança. Eu concordo com você plenamente. O mercado corporativo, ele não está preparado para formar líderes. E aí eu digo por quê? Para mim, a liderança, ela parte de um lugar do líder de si mesmo. Para você liderar os outros, você precisa, primeiro, liderar a si. O que significa liderar a si? Você precisa se conhecer minimamente. Né? E aí, minimamente, eu estou falando de uma forma muito branda, porque eu estou pensando que a gente está num espaço evolutivo em que você, dentro da sua carreira, você ainda vai continuar, obviamente, enfrentando questões, né? Que você vai continuar esbarrando em questões suas individuais que você precisa olhar. Então, o líder, ele precisa ter esse olhar para dentro. E esse olhar para dentro requer trabalho de autoconhecimento e tudo. E a gente não vê isso sendo incentivado no mercado corporativo. Então, é o que eu falo, assim, isso daí, numa liderança, tinha que ser um pré-requisito, né? Um mentor ali tinha que falar, olha, a partir desse momento é muito importante que você faça um trabalho interno, que você tenha esse seu autoconhecimento, porque a partir daí, você se conhecendo, você consegue cada vez mais olhar para o outro da forma como ele é. Você consegue cada vez menos julgar, você consegue cada vez menos criar expectativas que não vão ser alcançadas. Porque não é botar todo mundo na mesma caixinha. E a gente quer colocar as pessoas na mesma caixinha. A gente tem essa tendência cultural. Mas é aí que a gente limita as pessoas. E nos limita. Então, a primeira coisa é, deixa eu entender que eu não preciso ficar numa caixinha. E a partir daí eu não preciso colocar os outros numa caixinha. Então, eu acho que esse daí é um ponto muito importante para quem está nos escutando e que está num cargo de liderança, buscando uma promoção, comece a olhar um pouco para isso. Porque chega um momento da carreira, e aí você trouxe um outro degrau, quando a gente sai de uma gestão, de uma média gestão, uma gestão tática, e a gente está indo para uma gestão estratégica, para um cargo de diretoria. Eu senti muito isso ao longo da minha carreira, né? Eu assumi 2 posições de diretoria em empresas distintas, de tamanho distintos. E eu senti muito isso na pele. Porque o que me levou até lá foi o quê? A minha competência operacional. Eu era uma excelente executora. E eu tinha uma visão muito boa da minha equipe, de tudo aquilo ali. A partir do momento que eu assumi um cargo de diretoria, aonde que estava o meu olhar? Meu olhar, ele tinha que estar um para dentro da empresa como um todo e o outro para fora, para o mercado. Eu nunca tinha tido essa habilidade. E aí eu falava, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou carregar tudo isso que eu já carrego até aqui e ainda acrescentar? Então, é aquele momento que você olha e fala, preciso tirar algumas pedrinhas da minha mochila. Eu preciso efetivamente aprender a delegar, a confiar no meu time, a largar, porque, querendo ou não, é muito prazeroso para a gente fazer aquela execução. Porque foi o que me levou até ali. Você sabe fazer? Eu gosto, eu sei fazer. E eu faço muito mais rápido, às vezes, que a minha equipe, porque eu já tenho uma habilidade maior naquilo ali. E mas acha que faz melhor. E acho que faz melhor, com certeza. Isso daí a gente carrega também, né? A gente tem que admitir. Então, é um momento que você tem que parar e falar assim, opa, chegou o momento de eu desenvolver novas competências.
de eu olhar e me colocar numa posição de aprendiz. Exato. E é isso, eu acho que esse jogo, sabe? De eu tenho que dar para o outro, mas eu também tenho que aprender. É uma mão embaixo, outra mão em cima, sabe? Eu preciso olhar, puxar as pessoas, ensinar, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar olhando para cima, aprendendo e desenvolvendo. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter um mentor ao longo da nossa carreira inteira nessas fases, porque são diferentes fases, a gente precisa de ajuda para a gente se colocar nesse novo patamar, né? Completamente. E assim, eu acho que falando de diretoria, você passa a ter que influenciar muito além da sua equipe também, que é uma outra habilidade de liderança, né? A liderança por influência, aonde você vai ter que influenciar pessoas que não reportam diretamente a você. Porque às vezes essa questão da influência, ela fica meio cinza, né? Cinzenta, porque a pessoa reporta para você, então você vai pedir, ela vai fazer, não quer dizer necessariamente que você está influenciando. Sim. Agora, quando você vai para uma posição de diretoria, aonde você passa a desenhar estratégias, onde você passa a ter que influenciar o destino da organização, então você também vai ter que interagir com pessoas que estão na mesma posição que você. E aí, como é que você influencia para quem não reporta para você executar ou viver ou abraçar aquela direção que você está sugerindo? É uma habilidade que a gente não desenvolve na gerência média. E aí eu digo assim, para além disso, né? É a pessoa fazer sem falar que ela está fazendo porque você falou para fazer. Exato. É quando você consegue despertar na pessoa aquela chavinha da autorresponsabilidade no trabalho que ela está fazendo. É ver a importância, entender o que está sendo feito. Então, assim, é uma habilidade de comunicação, de tradução da estratégia, de você manter o time alinhado para que aquela engrenagem ela comece a funcionar sozinha. Exatamente. E sem depender de você. E aí, muitas vezes, tem o ego ali também. Porque a gente quer se sentir segura na nossa essencialidade naquele ambiente. As pessoas precisam de mim aqui, né? Muitos de nós, e aí eu poderia dizer quase todos nós, em algum momento, quer ter essa importância da presença. E eu acho que chega num momento desse que você tem que começar a ver que, opa, quanto mais dispensável eu for, melhor está sendo o meu trabalho. Exato. Mas aí eu volto no tópico, né? Então, assim, ó, promoção, ela é crescimento ou validação? Porque se você está se fazendo dispensável, então muito provavelmente isso está alinhado com o quê? Com o crescimento. Com crescimento. Se você está se fazendo indispensável, muito provavelmente é o quê? Validação. Validação. É isso não aí. é? É isso. Mas vamos mudar aqui um pouquinho, vamos falar um pouco de burnout, porque você trouxe a questão de como é que eu coloco mais no meu pratinho, né? Então eu venho de contribuir individualmente, passo para a gerência, gestão média, que é muito ainda na operação, é muito ainda no curto prazo, mas obviamente que acumula funções. Mas chega um certo momento que a gente vai entendendo como fazer isso e vai aliviando. Mas aí você chega na diretoria e tem que colocar mais, ou seja, a promoção, ela vem com um acúmulo de responsabilidades, se não bem trabalhado. Porque não é para ser assim. Né? Quando você muda de posição, o que a gente tem que fazer? Eu falo que é o exemplo do armário, do guarda-roupa. Então, assim, olha, para eu enxergar as roupinhas novas, eu tenho que tirar as roupinhas velhas. Mas o que a gente faz? A gente não se desfaz da roupinha velha e a gente quer colocar mais roupinha nova. E aí o guarda-roupa ele fica entulhado, e aí ele fica pesado mesmo. Você não consegue enxergar, você entra ali, é uma bagunça. E é um pouco do que vira a nossa mente se a gente não aprende o deixar ir, né? Se a gente não deixa as coisas da posição anterior ficarem na cadeira anterior. Porque a gente está vendo isso muito como uma validação, porque a gente quer se tornar indispensável. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse burnout invisível, né? Que ninguém está colocando essa pressão, mas a gente mesmo, assim. Como que é isso? Exatamente. Eu acho que, primeiro, essa questão da posição do aprendiz. É a gente ser mais gentil com nós mesmas. Eu trabalho muito isso na mentoria, porque a pressão, ela não vem de fora, ela vem de nós mesmas. É aquela voz que a gente fala, meu Deus, presta atenção na voz que está vindo aqui, nessa cobrança, e percebe se você falaria isso em voz alta para qualquer pessoa ao seu redor.
você muitas vezes não falaria nem para o seu inimigo, nem para aquela pessoa que você não gosta, você ia falar, nossa, eu seria muito cruel se eu falasse isso para essa pessoa. Mas para nós mesmas a gente fala. Então é uma coisa de fui promovida como se no dia seguinte eu tenho que performar, saber tudo, já ter uma autoridade completa, as pessoas precisam me reconhecer, e não se coloca num papel de, calma aí, deixa eu entender o ambiente. Então, eu acho que esse daí é o primeiro passo para você não cair nessa armadilha do burnout e da pressão. É entender que se eu estou aqui, é porque eu tenho valor. E aí eu trago aqui um conceito da autoconfiança e do valor interno, que são duas coisas diferentes. Autoconfiança a gente vai desenvolvendo muito com validações externas. Então, as pessoas vão me validando, vão me alimentando, e eu vou ganhando uma autoconfiança ali no meu trabalho. Mas eu preciso o tempo todo estar sendo alimentada e bombardeada por aquilo. E aí a gente entra num ciclo vicioso, que é eu entrego, tenho reconhecimento, começo a sentir medo, insegurança de novo em relação à minha performance, entrego muito mais, tenho que ter reconhecimento, sinto medo, e você vai entrando nisso, e isso daí é um caminho de burnout, é o burnout invisível. Porque você está o tempo todo no estado de medo, de tensão, de angústia. E em estado de medo, de tensão e de angústia, a gente não deixa fluir. A criatividade não flui. Isso daí é fisiológico. A gente trava isso. A gente precisa da fluidez para as coisas elas virem de dentro. E o que é o valor interno? É eu reconhecer o meu valor independente da validação externa. Eu saber que tudo bem, eu errei, mas não significa que eu sou a pior pessoa do mundo, que eu não sei nada. Não, eu só errei. Mas eu conheço o meu valor e eu sei tudo que eu fiz até aqui. Então, chega no momento, Cami, que se eu fui promovida a diretora, cara, é porque eu tenho características muito boas. Uhum. Eu tenho sombras, como qualquer um de nós temos. Mas eu tenho também qualidades excelentes. E eu preciso internalizar isso daí como um valor interno e não ficar buscando o tempo todo validação. Porque senão a pressão, ela se torna insustentável. E aí a gente cai nesse burnout. Então, eu falo muito isso, esse trabalho da validação interna para você conseguir se colocar numa posição confortável de aprendiz. Você sabe que essa semana, pode falar. essa semana, uma mentorada minha veio para mim e ela está fazendo uma transição de carreira, está fazendo algumas entrevistas e chegou numa fase final com a vice-presidência de uma companhia que ela quer trabalhar, ela gostou muito, enfim, super alinhado com os valores dela e com o que ela quer de próximo passo. E aí nós fizemos toda uma preparação para que ela fosse para essa entrevista. Depois eu falei, olha, me dá notícias, né? Porque a gente, como mentora, a gente fica aqui na torcida, fala, pô, volta comigo e me conta. E aí eu perguntei, falei, e aí, como é que foi? Ela falou, foi muito leve. Eu falei, uau, me fala mais. Ela falou, não, assim, a vice-presidente me apertou, me fez perguntas difíceis. Ela falou, mas pela primeira vez eu não respondi o que eu achava que ela queria ouvir. Olha só. Eu respondi baseado naquilo que eu acredito. Olha só. Ilana, eu falei assim, não, gente, peraí, tá rasgando meu coração aqui, né? Como assim? É isso. E aí a nossa conversa foi muito em cima disso, de não é o certo e errado, é o que se alinha. Mas se desde um princípio você está tentando, né, se colocar naquela caixinha que não, naquele molde que não é o seu, é sempre o exemplo que eu dou de você usar o sapato apertado numa festa. Vai chegar uma hora que não tem o que fazer, assim, você tem que tirar esse sapato. Então foi maravilhoso que ela, desde um princípio, ela se posicionou baseado na autenticidade dela, naquilo que ela acredita, independente do julgamento do outro lado. É o que ela efetivamente acredita, e é isso que, se ela for contratada, ela vai levar para a empresa. E é isso que ela pode levar de melhor. E esse exemplo que você trouxe, Camila, é fantástico, porque ele ilustra muito o que a gente fala do você trabalhar a partir do seu centro. Você não ter medo, você vai para ali e você fala, foi o melhor que eu fiz. Se eu não for aprovada nessa vaga, é porque não estava alinhada com os meus valores, era porque não era para ser para mim.
É porque é o melhor para mim. Não ser E aí aprovado era o melhor para era o mim. melhor para mim. E aí eu falo aqui, tem uma coisa que eu sinto, né? Às vezes eu falo de homens e mulheres, porque eu acho que tem uma questão tanto do gênero como da própria sociedade, né? Da nossa educação, que sim, trazem elementos e visões que a gente vai, lentes que a gente vai construindo, que são diferentes de um para o outro. Eu falo muito que assim, nós mulheres, a gente aprendeu a ser escolhida. Isso daí é uma coisa que vem desde lá de trás, né? Você pensa, Sim. na época das nossas avós, das nossas mães, elas ficavam sentadinhas, até muitas de nós vivemos isso. A gente ficava sentadinha esperando ser tirada para dançar, a gente era escolhida, né? Pelos homens, pelos lugares, pelas oportunidades. Então a gente Sim. vem na nossa carreira muitas vezes esperando ser escolhida. Não, eu tenho que ser escolhida naquela vaga e tal. E aí é uma mudança de chave muito grande quando a gente entende que não, você pode escolher. Você pode escolher. Só que Exato. aí você tem que saber o que você quer. E às vezes esse que é o grande problema. Porque a gente não foi ensinada a se conectar para a gente descobrir o que a gente efetivamente quer. E aí eu prefiro ser escolhida e vou indo naquela oportunidade. E aí, se não der certo, a culpa não é minha. A culpa é É do do outro. outro que me indicou. A culpa é do outro que puxou aquilo ali para mim. Então traz a responsabilidade de você assumir efetivamente. Mas esse é um caminho da liberdade. Total. E aí, só para finalizar a história dessa mentorada, ela foi contratada. Olha só que lindo. E depois ela conversou com essa vice-presidente e a vice-presidente falou para ela: gostei de como você se apresentou, da sua postura na entrevista, de efetivamente colocar os seus pontos de maneira clara, e isso se alinha com o que a gente está buscando. Então, olha aqui, olha que exemplo sensacional, porque ela poderia ter tomado uma atitude como muitos de nós fazemos, que é tentar adivinhar a resposta que o entrevistador quer que a gente dê. Uhum. E não necessariamente trabalhar do nosso corpo, trabalhar na nossa autenticidade. Se ela tivesse tomado essa postura de tentar acertar e tivesse saído da autenticidade dela, muito provavelmente ela não teria sido contratada. E aí Perfeito. viria aquela coisa, mas por que que não deu certo? Sim. Quando, na verdade, a hora que ela se pautou das fortalezas, das experiências, a hora que ela trouxe o maior ativo dela, que é a autenticidade, para fora, o que que aconteceu? Ela brilhou, Perfeito. né? E é uma coisa que a gente não vê muito no corporativo, a autenticidade, porque a gente está constantemente querendo que as pessoas se encaixem em moldes que já estão lá há tantos anos. É. Quando, na verdade, o melhor que a gente poderia ter dessas pessoas é efetivamente a autenticidade delas. É. Então, o corporativo não nos ensina a fazer isso. Por anos a gente vai vivendo, né, essa pressão externa que acaba se tornando uma necessidade de validação. Então, eu preciso ser promovido ou eu preciso passar nessa entrevista de emprego. E É. você vai se afastando do seu core. A hora que você faz isso, essa pressão interna que todos nós temos, de que, por que que eu não passei, por que é que eu não fui aprovado, isso vai acumulando e vai fazendo com que você comece a questionar quem você é, se você efetivamente está correto agindo dessa maneira, se como Uhum. você se apresenta é a melhor maneira de se apresentar. Ou seja, Uhum. tudo isso vai levando com que você se afaste do seu eu. E Perfeito. chega um momento em que a gente se pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem que eu me tornei? Porque eu não sou essa pessoa na essência. Uhum. E um outro exemplo que eu quero trazer aqui, de uma das empresas que eu trabalhei, eu tive uma gestora que não era das mais fáceis de trabalhar, vamos falar dessa maneira. E uma das coisas que eu comecei a me questionar, quando, né, para sair daquele lugar, era: bom, se eu estou trabalhando com essa pessoa há tanto tempo, eu já estou absorvendo coisas dessa pessoa. Porque não tem como, né? Sim. A gente começa a se moldar pelo entorno. Quando a gente falou da regra de um terço aqui lá no outro episódio, o entorno passa a nos moldar. E aí eu falei, sabe o que vai acontecer? Se eu não tomar uma atitude, amanhã eu vou ser ela. Olha E só. mais, eu vou achar normal. Então, de novo, quando a gente fala de promoção, o que é que você está buscando?
Vale a pena você se tornar a pessoa que você não gostaria de ser por um título? Sim. São questionamentos que a gente tem que fazer, e aí eu volto no seu primeiro ponto, que é a autoliderança. Uhum. Quem sou eu? Como que eu quero contribuir para esse mundo? E Que cada um, Tami, legado que eu quero exato, cada deixar? um tem uma jornada individual, e a gente precisa entender isso, que cada um de nós aqui na Terra somos únicos e temos uma jornada individual a ser cumprida. E muitas vezes a gente quer um salvador, e a gente quer buscar alguém para ditar para nós qual que é a nossa jornada. E o que nós temos que fazer? Mas se para a gente é tão difícil conhecer a nossa jornada, como é que o outro vai poder saber mais do que a gente? Então, quando a gente Impossível. fala de tudo isso, né, a mentoria e tal, isso é fundamental para você ser seu espelho, para você ter uma outra pessoa que te ajude a se enxergar, e não para dizer efetivamente quais são os passos que você vai ter que seguir, né? E isso daí quanto mais alinhado você está no seu centro, que é esse exemplo da sua mentorada que você trouxe, ele é perfeito. Ela estava alinhada com a essência dela, com o centro dela. Aí isso flui. E flui de um outro lugar, não flui de um lugar racional. Flui de um lugar emocional, do coração, você está alinhado. Não é cansativo. Isso não te drena. Então, isso daí também é uma excelente forma de você perceber se você está ou não está no lugar certo. É claro que dias difíceis virão. É claro que mesmo que você esteja num trabalho, que a sua alma grita e tal, não existe isso que vai ser sempre flores, você vai estar sempre feliz. Não, mas se você está a maior parte do tempo completamente drenado, se você vai trabalhar, você chega no final do dia, você não tem energia para fazer absolutamente nada. Se chega na segunda-feira, você não quer ir para o trabalho, você tem constantemente dor de estômago, dor de cabeça, dor de tudo, isso demonstra que você pode estar desalinhado com o seu centro. E aí entra mais uma vez isso. Por que você está ali? Simplesmente por validação? Porque você tem receio de deixar o título? E aí eu trago também um exemplo que eu acho que é muito legal para a gente ilustrar. Eu estou com uma mentorada também e eu achei assim fantástico. Ela trabalhou por muitos anos, ela já estava há muitos anos numa determinada instituição financeira. E ela foi crescendo na carreira, até ela chegar numa cadeira de gerência. E ela queria continuar subindo na carreira. E ela começou a observar e começou a ver que não tinha espaço. Ela entendeu aquilo internamente, foi conversar com os gestores dela. Então, eu acho que esse passo também é fantástico, porque já demonstra que você está tomando a frente da sua carreira. E ela falou: olha, eu quero entender. Tem espaço para crescer? Como é que a gente vai fazer um plano? A gente precisa entender também que ninguém quer perder uma pessoa que é boa. Então, assim, é tão difícil raro você... encontrar alguém bom. E é difícil você encontrar alguém que vai falar com todas as letras. Olha só, não vai ter espaço para você crescer, porque a pessoa vai ficar com medo de perder. E se ela perder você, é um espaço na equipe que às vezes vai ter que ser construído. Você vai desequilibrar aquilo ali que já está totalmente estruturado. Então, essas conversas, a gente tem que entender que elas não são 100% sinceras o tempo todo. Elas têm um viés individual, um viés corporativo que precisa ser considerado. Então, é muito importante você estar no seu eixo para você saber o que é importante para você. E não o que eu espero escutar do outro, né? Para você estar ali, para você conseguir fazer sua avaliação. E ela fez essa conversa e ela entendeu que aquele crescimento talvez não ia vir daquela forma. Ela parou, olhou e falou assim: tá bom, eu preciso me movimentar para ir para o trabalho, para ir para o mercado de trabalho, porque eu quero continuar crescendo. Aqui não vai ser lugar, eu preciso me movimentar em outro lugar. E aí ela entendeu que na posição que ela estava era muito específica e que ela precisava ampliar um pouco mais e buscar outras competências para ela conseguir ir para um cargo que ela gostaria. O que ela fez? Conversou internamente, ela fez um downgrade, ela fez um movimento de sair da liderança para ela assumir uma posição técnica num outro projeto, porque ela precisava desenvolver uma competência técnica específica que ela estava muito afastada. E ela fez esse movimento e ficou por 1 ano nesse cargo. Então, você imagina isso para o ego da pessoa. Ah, eu saí de uma posição de gerência, agora eu fui para uma posição de analista, eu deixei meu time dentro da mesma instituição. E ela fez isso, e no momento que ela teve esse ano, ela pegou a competência que ela precisava e tudo, aí ela foi para uma outra instituição financeira, numa posição mais alta. E hoje está extremamente feliz, com um time enorme, está lá completando os primeiros meses, já com resultado extremamente satisfatório. E eu olhei para ela e falei assim, gente, que exemplo. Sensacional, sensacional.
E eu acho Muitos, que as pessoas de essa fora, conversa. as pessoas de fora falariam o quê? Que ela estava dando passo para trás. Mas E às não, vezes nem ela falariam nada, mas na nossa cabeça a gente se julga. O que que os outros vão pensar de mim? Mas ela tinha claro o destino dela. Eu sempre falo, quando você tem claro o seu destino, o que que você quer alcançar, quais são as metas, o que que te faz bem. Então, assim, aí as vozes externas, elas perdem audiência, Sim. entendeu? Porque, de novo, estava claro para ela no mapa de desenvolvimento da carreira dela, que na verdade que é nosso, né? Não é o RH que faz, não é o gestor que faz, somos nós que fazemos. Ela identificou que ela precisava desenvolver ali uma habilidade. Ela tanto poderia ter ido buscar isso no mercado, fazer um curso e tal, mas ela viu que dentro da própria instituição ela tinha essa oportunidade. Então, por que não? Por que não? Uhum. Por conta do que os outros vão achar? Mas quem está enxergando lá na frente? Ela. Então, hoje, o que as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, olha como ela deu a volta por cima. Não, gente, ela só continuou caminhando. É. Mas ela não se deixou render por conta de títulos. Que no final do dia, o que eu sempre falo, né, falava no corporativo e falo para os mentorados, olha, não vá pelo título, porque o título, ele não é seu, Uhum. ele é emprestado. Uhum. Do mesmo jeito que te colocam, te tiram. É. O É. que é seu? É a experiência, é a Uhum. transformação vivida. Isso é Uhum. seu. Então, eu lembro, né, de conversas que a gente tinha, mas esse ano Uhum. aprovaram só, sei lá, 5% de orçamento para aumento salarial. Gente, se vocês estão aqui simplesmente pelo dinheiro, não é sustentável. Uhum. O que efetivamente te move? Porque se é o dinheiro, talvez esse não seja o melhor lugar. É. Se o que te Nossa. move é o desafio, se o que te move é efetivamente sair da sua zona de conforto, poxa, então aqui a gente tem um mar de oportunidades. E o que você viver aqui, ninguém vai tirar de você. E aí você pode sim disso fazer mais dinheiro. Sim. Mas se o seu grande motor é dinheiro, então talvez não Sim. seja o melhor lugar. Esse ponto que você trouxe, Camila, é fundamental. E eu acho que tem tudo a ver, é um outro conceito para a gente fazer analogia, né? Eu estou indo nessa promoção por causa de uma identidade. Eu quero me sentir maior, porque eu me sinto pequeno. Então, hoje eu me sinto pequeno aqui. Se eu for diretor, eu vou ser uma pessoa grande, eu vou ser uma pessoa importante. Isso daí é uma armadilha enorme que a gente tem na nossa vida. Porque você fica refém e prisioneiro daquele cargo. E quanto mais você é refém e prisioneiro de uma situação, menos você entrega e vive aquela situação. Exato. E aí isso daí é muito importante também para nós. Quanto mais você está num cargo, entendendo que isso aqui é só um aluguel, é temporário, eu preciso aproveitar todos os dias, porque eu não sei quanto tempo que eu vou estar aqui, aproveitar para aprender, aproveitar para me desenvolver, mais você performa e mais leve fica a sua atuação ali dentro, né? Exato. É E sobre o que eu aí, entrego, sobre o que eu vivo, e não sobre o título, porque, de novo, o título não é seu. e aí é algo que é muito sutil e é muito emocional. Às vezes a pessoa ela não entende, ela chega numa cadeira dessa e ela paralisa. E ela fala, eu paralisei porque eu tenho que fazer outro curso, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer um MBA, é por causa do mestrado, é por causa do não sei o quê, é porque eu não tenho curso de oratória. E não é. Você paralisou, muitas vezes, por uma questão emocional sua, ligada a isso. Mas eu tô aqui, e se eu perder? Mas se você não performar, você não vai perder. Você vai perder o quê se isso não é seu? Não é seu, o título não é seu. E eu falo isso e repito: o título não é seu. A transformação é sua. A É. experiência é sua. Agora, o título não. O legado que você vai deixar, qual a marca que você vai deixar na sua equipe, tudo isso você vai Exatamente. carregar com você. Né? Eu tenho pessoas que, assim, que trabalhei
há anos atrás, que ainda me procuram, que a gente troca experiência, que a gente troca conversas. E é tão bacana, porque, de novo, não tem a ver com o título, mas com a conexão que você gerou, com o legado que você deixou, como que você inspirou essa pessoa de alguma maneira. Pô, isso é muito bacana. Uma Mas coisa aqui, que pra eu... gente Não, fechar aqui, que já estamos em 40 minutos. Olha, o papo foi bom hoje, eu nem tinha visto o tempo aqui. A gente falou muito dessas armadilhas, né? Que é o grande tópico desse podcast. Mas como que a gente sabe, Elana, que a gente está preparado para o próximo passo? Olha, Cam, eu acho que assim, a gente nunca tem certeza disso. A gente falou muito no episódio passado e eu convido a todos vocês que não assistiram, assistam os 2 últimos episódios, que eles estão super legais também e vai conectando com toda essa conversa que a gente está tendo. Mas a gente falou muito no episódio passado de a gente precisa pisar no escuro. E pisar no escuro, para a gente dar um passo, para a gente se mover, a gente não tem garantia de nada. Então, assim, muitas vezes a gente fala, será que eu estou preparada? Não sei, mas deixa eu ir lá testar. E é algo que eu aprendi, né, ao longo da minha carreira, e aí cada vez, assim, os primeiros passos no escuro, eles são muito difíceis. Depois, você vai começando a entender o ambiente. E você vai começando a se adaptar com o escuro. Isso daí acontece com o nosso corpo mesmo, a gente vê isso. Quando você chega num lugar, apaga a luz, você está totalmente perdido, de repente, você vai começando a se adaptar, você vai escutando os barulhos, você vai sentindo alguma coisa, e aquilo ali vai ficando mais confortável para você. Então, assim, os primeiros passos, eles são muito desconfortáveis, depois eles vão ficando mais confortáveis, né? E a gente nunca tem certeza se a gente está preparado efetivamente ou não. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que a gente fantasia e cria catástrofes na nossa cabeça muito maiores do que elas são na vida real. Então a gente tem a tendência a construir um monstro de que aquilo ali vai ser muito mais difícil do que é efetivamente, né? E aí a gente precisa experimentar, sabendo que se não der certo, se eu não gostar, aí não é tanto do outro. É a gente experimentar para nós mesmos. E eu falo, é um MVP nosso. Quando a gente vai fazer um MVP de um produto, a gente não tem que determinar o que a gente está validando, o que a gente quer testar. A gente tem que fazer isso também com a nossa vida e com a nossa história. Eu estou assumindo essa posição. O que eu quero testar? Eu quero testar se eu gosto de liderar, eu quero testar se eu gosto de estar nesse ambiente ou não. E aí você se coloca observador das suas próprias sensações, percepções, como é que eu me desempenho nisso daqui. Aí você fala, não é que eu gosto de falar em público? E quantas coisas que a gente foi descobrindo disso ao longo da nossa vida, né? Eu tinha pavor. Hoje em dia eu falo em público, eu dou palestras, eu falo tudo isso, eu tô aqui, eu me exponho, eu não gostava de me expor. Eu tô me expondo. Ah, é sempre perfeito? Não, mas tá tudo bem. Então é algo que a gente vai caminhando, sabe? Então, assim, eu não sei se a gente tem certeza nunca que a gente está pronto, mas um outro indicador maravilhoso é aquele quentinho no coração, né? Eu ia Na falar hora justamente sobre isso. a decisão ela já foi tomada antes do nosso racional caminhar. Às vezes vem algo que você fala assim, eu não estou pronta. Teve uma promoção minha, muito específica, que era algo muito grande, que eu falava assim, nossa, eu estou morrendo de medo por dentro, mas o meu coração ele já decidiu. Eu só preciso agora lidar com tudo isso daqui, organizar esse caos interno que está se passando dentro de mim, para eu assumir. Mas dentro de mim, eu já tomei a decisão, porque meu coração esquentou e eu falei, eu preciso viver isso, sabe? Então, tem também esses indicadores, né? Mas assim, o que eu falaria é, toda vez que aparece uma oportunidade, pode até não ser uma promoção, às vezes é só um projeto para você participar. A minha dica é você escutar a sua voz interior. O que está te levando a querer aceitar esta oferta, esta atração? Porque eu falo que a gente está, né, cheio de atrações em volta da gente. É porque você quer provar alguma coisa? Ou é porque isso efetivamente conecta com a tua essência? Uhum. Se é para você provar alguma coisa, pense 10 vezes antes de ir. Porque pode ficar muito pesado. Se está conectado com a tua essência, então vai ser muito mais leve. Não quer dizer que não será desafiador, são coisas completamente diferentes. Mas o que te move a dar esse próximo passo é a raiz para você entender se você está servindo o outro ou a si. Perfeito.
E servir ao outro, de novo, não estou dizendo que é errado, que é ruim, mas ele pode se tornar ao longo do tempo muito pesado, que foi o que nós falamos aqui sobre o burnout invisível. É você constantemente se colocar num lugar que não é o seu, de você se apresentar de uma maneira que não é da sua autenticidade, e isso fica pesado. Então, para qualquer oportunidade que apareça na sua vida, coisas simples, até as mais complexas, como que isso fala com o meu eu interior, que é leve, que é uma voz que só você ouve, né? Então é muito menos sobre a validação, sobre o que vão falar sobre mim e muito mais como eu me sinto. Sim. E com isso, vamos encerrando aqui mais um episódio. Hoje a gente falou sobre promoção, se é um crescimento ou uma validação, uma conversa incrível, muito rica. Para a gente encerrar, vou deixar aqui com vocês o meu contato. Quem quiser saber mais sobre o que eu faço, camilaferreira.com. Também pode conectar comigo no LinkedIn ou no Instagram. E um prazer aqui, Alana, mais uma vez, a gente se bate papo incrível. Vou deixar você falar aí um pouquinho também de como que as pessoas podem te conectar. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber mais. Perfeito, obrigada, Cami, pela oportunidade, por estarmos juntas aqui mais um dia. É sempre muito, muito rico, todos os nossos papos. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, Elana Souza no LinkedIn, e Equite, www.equite.com.br. Estamos super à disposição e daqui a 15 dias nos vemos de novo para continuar essa conversa. É isso aí. E aí, para lembrá-los, né, que esse bate-papo, esse podcast saiu do quê? De nós duas termos algo em comum, da gente querer compartilhar experiências. Não tem título envolvido, não tem pressão externa envolvida, não. Tem duas pessoas que efetivamente acreditam no poder da devolução, né, de devolver para a sociedade, devolver para as pessoas o que a gente já viveu em forma de conhecimento. Então, fica a dica aí para vocês também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.